Até quando vai adiar seus planos aguardando validação alheia? Bom, isso poderia ser muito bem de eu para eu, pois já estive nesse cenário, mas hoje é o tema do podcast Muita Alma nessa hora e eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi na pele com a necessidade da validação alheia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, durante boa parte da minha vida, eu fui a pessoa que tinha dificuldade absurda em externar minhas emoções, ideias, posicionamentos. Quem me vê hoje aqui falando num podcast, minha opinião ou experiência, não tem ideia da trabalheira que deu para liberar, refazer esse padrão dentro de mim. Eu me lembro da época da escola, quando o professor perguntava se tinha alguma dúvida sobre a aula e eu, ainda que tivesse, não conseguia perguntar. Eu apenas torcia para que alguém perguntasse o que eu estava desejando perguntar. Isso quando eu não pedia para que alguma amiga próxima assim fizesse. Eu achava absurdamente um ato de coragem quando via algum aluno perguntando sem receio nenhum do que fosse achar, enquanto eu ali me sentia insegura em perguntar, só pensando o que iriam achar da minha dúvida. Me questionava se realmente era relevante ou algo idiota. Eu chegava a criar todo um cenário na minha cabeça acerca da situação. Eu imaginava perguntando, os colegas zombando. Eu tinha uma tendência a menosprezar meus pensamentos. Eu achava sempre significante. Mas a pergunta é: por que que teria que ser significante para alguém e não era suficiente apenas ser significante para mim? Já que dentro de mim era algo que eu desejava solucionar ao saber. Porque, infelizmente, a minha necessidade de ser validada era maior do que a necessidade de ser fiel ao que eu desejava saber. Hoje eu olho para trás e eu acho triste. E eu não sei como eu pude por tanto tempo banalizar, normalizar isso. Eu cresci e me vi vivenciando cenários semelhantes. Entrei para a faculdade e quando tinha seminário era um caos dentro de mim. Eu podia estar totalmente por dentro do assunto, mas nunca me sentia segura e sempre pensava, e se? Né? E esse se sempre estava relacionado a acontecer alguma situação de desastre, né, sobre a apresentação. O que acabava, né, de uma certa forma, atrapalhando ali na minha apresentação. Era uma voz trêmula, suor, era tenso. Eu sofria pelo que podia sofrer. Um outro cenário que eu posso citar também, não muito distante da data que vos falo aqui, é quando eu decidi, quando eu comecei a fazer vídeos na internet, recitando minhas poesias e reflexões. O mais curioso é que o meu receio não era nem pelos desconhecidos, mas pelos conhecidos, do que eles poderiam achar da Tatiana ali, na internet, se mostrando. Eu pensava, será que vão achar que eu estou forçando a barra? Querendo ser o que eu não sou? E isso me paralisava. Para ser bem sincera, até hoje acontece de fazer vídeos e olhar diversas vezes e me perguntar se está bom o suficiente para agradar o público. Às vezes bate um... Será que eu não estou sendo ridícula? Mas hoje em dia eu consigo trabalhar esse pensamento. Então, quando vem nesse pensamento sabotador, eu simplesmente ignoro e faço. Mesmo isso ainda sendo um processo em mim, e eu venho trabalhando isso, eu aprendi o seguinte, que eu não sou o que esperam de mim, mas o que espero que eu seja. Durante muito tempo eu varri para debaixo do tapete minhas vontades, me perguntando se estaria agradando, quando na verdade estamos aqui, nessa experiência, nessa existência, para viver nosso propósito. Certa vez eu assistindo um vídeo do Bruno Gimenez, eu ouvi uma frase que era o seguinte: você está sendo o que nasceu para ser ou o que está dando para ser? Nossa! Naquela hora, aquela frase abriu um buraco, ou melhor, montou um tripé
triplex na minha cabeça. E eu comecei a fazer uma autoavaliação de tudo que eu estava fazendo na minha vida. E é por isso que eu bato muito na tecla sobre o autoconhecimento. E eu posso dividir minha vida em o antes da busca por autoconhecimento e depois da busca por autoconhecimento. Porque por meio dele é que começamos a fazer associações e entender o porquê de determinadas atitudes. Por trás de cada comportamento não favorável existe uma emoção mal resolvida. Vou falar de novo. Por trás de cada comportamento não favorável existe uma emoção mal resolvida. A começar pela necessidade de agradar, de ter a validação externa. Isso muitas vezes pode ter alguma relação com alguma ferida emocional. Nessa minha busca eu descobri que uma das feridas emocionais que eu tenho é a ferida da humilhação. E quem tem essa ferida vive à sombra do medo de se sentir exposto, humilhado, envergonhado. E para poder, de uma certa forma, evitar que isso aconteça, a pessoa busca fazer de tudo para agradar os olhares alheios, buscando aceitação. Inclusive, tem um episódio aqui, do podcast Muita Alma Nessa Hora, que eu falo sobre as 5 feridas emocionais com base no livro da Lise Bourbeau. E caso tenha interesse em entender melhor sobre o assunto, te sugiro a buscá-lo aqui. Mas aproveitando, que eu já mencionei sobre a ferida da humilhação, eu aproveito para reforçar e dizer que essa ferida é desencadeada ainda na infância, quando a criança vivencia uma experiência de vergonha, humilhação por meio de seus pais. Pode ter sido uma mera chamada de atenção diante de outras pessoas, por exemplo. Isso pode ser o suficiente para a criança internalizar como uma má experiência, ficando no seu inconsciente e assombrando na vida adulta, inconscientemente. Daí, a pessoa que tem a ferida da humilhação, ela usa a máscara do masoquista, ou seja, é aquela pessoa que vai fazer de tudo, ultrapassar seus limites, passar por cima das suas vontades, tudo em prol da validação alheia, da aceitação, de se sentir minimamente amado. Está fazendo sentido para você? A necessidade de ser aceito, de depender da validação externa, nos faz sabotar nossos sonhos, nossa vida. Vamos nos moldando ao ponto de criar um personagem e quando nos damos conta, nos perdemos de quem somos. E isso é um preço muito alto a se pagar. Entenda, você não é o que sua mente insiste em fazê-la acreditar. Tampouco o que acredita que as pessoas acham, ou que possa achar de fato é ou irá acontecer. Às vezes é apenas a sombra do passado rondeando a sua mente, direto do seu inconsciente, e tudo que você precisa fazer é buscar uma vida mais consciente através do foco do agora. Inclusive eu sugiro, gente, leia o livro O Poder do Agora, ele é incrível. Ele fala muito sobre a importância de estarmos focados, estar no nosso estado de presença. E foi o que eu fiz. Afinal, o que foi, já foi. E o futuro ele ainda é uma incógnita. Então, por isso, essa importância de estar no nosso momento presente, no estado de presença. Até porque a única certeza que temos é hoje. Então, tome o controle da sua vida e não deixa na mão de ninguém. Esse espetáculo é seu. Então, seja protagonista da sua vida, até porque quando as cortinas se fecharem desse espetáculo chamado vida, ninguém se despedirá no seu lugar. Então, viva seus sonhos, seu propósito, a sua vida. Você tem muito a acrescentar nesse mundão. Eu te desejo luz, resiliência, resistência e sabedoria para enxergar além do que está diante dos seus olhos. Um beijo grande e até a próxima.